Olá, meu nome é Luan e eu sou apresentador do programa Passaredo. Esse é o terceiro episódio em que a gente fala sobre assuntos do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, né, no Brasil. E o assunto dessa semana é a universidade pública no Brasil, né? Entre os anos de 2000 e 2010, a gente teve uma série de avanços promissores na universidade pública, né, num contexto nacional, com a ampliação de unidades, especialmente as federais, né, o maior número de estudantes matriculados, acessibilização ao estudo, principalmente de pessoas pretas, indígenas e das classes mais baixas, a consolidação de um plano de entrada na universidade com o Enem e o SISU, criação de novos cursos, a internacionalização dos estudos, principalmente com Ciências Sem Fronteira e cooperações com universidades internacionais, né? E também a cooperação científica entre as próprias unidades dentro do país. E de 2016 para frente, uma série de ajustes fiscais e uma política, né, de sucateamento da universidade tem atuado para frear a realização de pesquisas, né, dificultando a permanência estudantil com o corte de bolsas, redução das atividades de extensão e, consequentemente, o protagonismo da universidade na sociedade, né? E também uma nova política de financiamento das instituições a partir dos programas de pesquisa e desenvolvimento através do capital misto e privado. Para falar sobre esse assunto, a gente está trazendo aqui primeiro o professor Ricardo Luiz Louro Berbara, foi professor titular da Federal Rural do Rio de Janeiro entre 2017 e 2021. Ele foi reitor eleito, mas não empossado entre 2021 e 2024. Foi diretor da Agência de Inovação da UF, da Rural do Rio de Janeiro. Ele possui graduação em Agronomia, mestrado em Ciências do Solo pela Rural e um pós-doutorado em Biologia do Solo, junto da Universidade de Dundee, na Escócia. Coordenou projetos internacionais junto ao Inter-American Institute for Global Change Research, National Science Foundation. Atuou como pesquisador junto às redes Carbioma, Cisbiota e Repensa, e participa dos cursos de pós-graduação em Ciências do Solo e Fitossanidade e Biotecnologia, ambos na Rural do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Eu agradeço muito o convite, Luan, e colegas, amigos e amigas que estão nos assistindo, uma excelente oportunidade para refletirmos sobre a trajetória da universidade pública em nosso país até os dias de hoje e os seus grandes desafios no curto, médio e longo prazo. Eu creio que nós devemos iniciar essa conversa repensando a história da universidade e como ela é curta em nosso país. Se nós pensarmos que as primeiras universidades latino-americanas datam de 1550, a Universidade Nacional do Peru, a Universidade de Harvard, na faixa de 1600 também, nós estamos diante de uma realidade muito recente em nosso país. Como é recente também conquistas civilizatórias fundamentais. Não podemos esquecer o quão tardiamente o Brasil entra reconquistando valores que em outros países já estavam consolidados há muito tempo. A escravatura, o Brasil sai da escravatura como o último país das Américas. Até 30 anos atrás, os analfabetos não votavam em nosso país. O direito ao voto universal tem 30 anos. A escravatura finda 3 gerações atrás. Nós estamos, portanto, de um país que se apropria de conquistas civilizatórias tardiamente. E a criação da universidade pública em nosso país, que vem de 100 anos para cá, é uma conquista extraordinariamente recente. É óbvio que isso traz consequências. A apropriação desses valores civilizatórios em nosso país traz consequências. E as consequências são o racismo, as imensas desigualdades sociais, a falta de cuidado com o nosso entorno ambiental e a nossa falta de cultura científica. Eu estou aqui falando de um país cujas políticas públicas não reconhecem a ciência e mesmo o ensino superior como valores sem os quais
país algum se desenvolve. Portanto, o Brasil entra no circuito civilizatório tardiamente. E se nós observarmos a trajetória da universidade durante esses últimos 100 anos, vamos reconhecer, não vou dizer constrangedora, mas é muito contraditória. Porque até 15 anos atrás, nós éramos universidades brancas, masculinas e representantes das classes A e B de nosso país. Ou seja, as universidades públicas, gratuitas, que deveriam atender as grandes massas dos trabalhadores do nosso país, na verdade foram investimentos sociais apropriados por uma elite, durante boa parte de nossa existência. As perguntas que nós fazíamos nas universidades e, consequentemente, respondíamos, eram perguntas realizadas por esse extrato social. Essa realidade distanciou a universidade das perspectivas de acesso das classes trabalhadoras do nosso país, durante toda a nossa história, praticamente. Ela começa a ser enfrentada e superada, eu diria, a fórceps, porque aquele foi o processo de inclusão através do Reúne, que tem aí 15 anos, 16 anos. Foi um processo realizado a fórceps porque foi realizado sem um grande debate nacional que permitisse que a gente se apropriasse daquele momento político e construísse uma universidade mais inclusiva, que demonstrasse o rosto do nosso país, as cores do nosso país, os gêneros do nosso país, mas que também que fosse uma transição organizada. Portanto, nós estamos aqui diante de uma nova realidade, mas porque a universidade hoje ela tem uma diversidade social, racial, de gênero, que expressa a diversidade do nosso país. Entretanto, continuamos com problemas relacionados à falta de percepção por parte de nossa cultura política, que é social, da importância das nossas universidades, da importância da ciência em nosso país. Portanto, nós temos que correr atrás do prejuízo, que é um prejuízo histórico, que vem da origem do nosso país. Quando houve a eleição popular, presidente Lula e todo o retrocesso que ocorreu com o golpe, e posteriormente com a legitimação do golpe através do voto, nós percebemos o quão frágil politicamente nós somos. Nós pensávamos que com o Reúne a situação estava resolvida. Mas bastou 4, 5 anos para a universidade, em sua autonomia, que é o seu bem mais valioso, ser confrontada e afrontada, e por pouco, muito pouco, nós não podemos esquecer o que foi o Futuris. Por muito pouco, as autarquias, as universidades públicas não foram privatizadas. Vamos lembrar o quão fácil foi aquilo. Portanto, eu acho que nós estamos diante de um momento histórico onde as universidades têm que entrar no campo dos grandes debates nacionais. Nós não podemos nos contentar em debatermos questões vinculadas ao orçamento, a questões vinculadas apenas a ensino, pesquisa e extensão. Não, nós temos que ir muito além dessa tríade, desses desafios que são do nosso dia a dia. Por quê? Porque a nossa juventude está sob disputa ideológica. Basta ver o perfil da ocupação das vagas que as universidades públicas estão oferecendo. Cada vez a demanda é menor. Portanto, a universidade ela tem que entrar no debate político para que ela ganhe não só visibilidade no seu campo de atuação, mas relevância política. Nós temos que entrar no debate da democracia, da inclusão, do desenvolvimento social, do meio ambiente, das novas tecnologias, da crítica às novas tecnologias. Portanto, os desafios são imensos, por isso debates como esse, Luan, são fundamentais.
Eu agradeço muito estar aqui com dois grandes companheiros, João e o Roberto, muitas reflexões já sobre esses temas. Estou muito ansioso com esse debate. Muito obrigado. Então, o nosso próximo convidado é o professor João Carlos Salles Pires da Silva, que foi licenciado em Filosofia pela Universidade Federal da Bahia, mestre em Ciências Sociais, também pela Federal da Bahia, e doutor em Filosofia pela Universidade Estadual de Campinas. Ele atualmente é professor titular do Departamento de Filosofia da Federal da Bahia e foi reitor também da Bahia por 2 mandatos. E ele também foi eleito vice-presidente da Andifes, que é a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, entre 2018 e 2019. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Luan. É uma alegria estar aqui com o Ricardo, com o Roberto, com a Thelma, a Ana, né? E com você aqui discutindo sobre universidade. Universidade, essencialmente, um projeto que pode ter várias leituras extremamente diversas e mesmo opostas. Ela não é claramente um valor por si só, se não for compreendida num certo contexto. Existe uma universidade, acho que aquela que nós sonhamos, que tem a ver com um projeto de nação radicalmente democrática, uma universidade que é lugar de produção, de conhecimento, de ciência, cultura e arte, um lugar que exerce, que é um equipamento especial que a sociedade escolhe de tal forma que ele possa, digamos, através da sua autonomia, realizar grandes tarefas. Há outro projeto de universidade que pensa a universidade como lugar que é prestar serviços, a formar pessoas também, claro, mas muito subordinada a demandas externas a ela, completamente externas a ela. O primeiro projeto não desconhece a sociedade, mas tem uma sociedade no horizonte, uma sociedade, né, que combate os preconceitos, combate a exclusão, né, e esse outro projeto é um projeto que pensa a universidade como atendendo demandas muito no imediato. Eu acho que essa tensão é importante para a gente pensar o contexto da política e o que está acontecendo com essa instância maravilhosa que é a universidade, assim como nós vivemos. Afinal de contas, nós não fazemos política nas condições que a gente escolhe, mas sim sob certas circunstâncias determinadas. E quando nós pensamos um projeto de universidade, nós não podemos esquecer que esse projeto se realiza em nosso país, é recente, Ricardo tem toda a razão, é um projeto recente, um projeto ainda sem as raízes muito bem estabelecidas, sem um devido espalhamento, digamos assim, por todo o tecido do país, segundo o mesmo padrão de qualidade. Mas essa universidade se faz numa sociedade que é autoritária, excludente, uma sociedade eivada de preconceitos, de discriminações, e tudo isso afeta a possibilidade que nós temos de realizar um desses projetos, né? Ou seja, o projeto que nós desejamos, enquanto que, infelizmente, essa exclusão, essa dificuldade que a universidade tem de enfrentar suas questões internas e corresponder a projetos de longa duração, isso pode se realizar muito rapidamente. Verdade, o Ricardo mencionou os sonhos que nós tínhamos com a ampliação da universidade. Uma ampliação, uma expansão inédita, ampliação do número de vagas, criação do número de novas instituições no país, por todo o país. Imaginamos que esse sistema de universidades teria uma força para resistir, por exemplo, às investidas obscurantistas as mais diversas. Resistimos, sim, eu acho que bravamente. Ricardo foi muito importante nessa resistência, Roberto foi muito importante nessa resistência, os reitores tiveram um papel de defender as suas instituições contra projetos privatizantes, como o Futuris, né, que ameaçava, né, a própria natureza da universidade. Entretanto, depois de passado um tempo, né, onde o obscurantismo imperou, onde o obscurantismo, em várias formas, não só do governo anterior, mas até mesmo no governo Temer, tivemos perseguições a reitores, tivemos restrições já no orçamento das universidades. Depois isso se tornou um absurdo mais completo, com ataques diretos à própria instituição. A instituição reagiu a tudo isso, sem dúvida alguma, e, evidentemente, foi testada duramente nesse sentido.
mas é testada contra um pano de fundo de uma sociedade autoritária. Por isso mesmo, depois que nós conseguimos virar a página difícil do obscurantismo, um obscurantismo inusitado, terrivelmente surpreendente por sua rudeza, mas não estranho a esse solo conservador de nossa sociedade. Digamos que esse obscurantismo tem raízes no país. Por isso mesmo, quando viramos essa página, não significa que de uma hora para outra nós poderíamos imaginar que a universidade ia realizar seus melhores sonhos, ia inventar os seus fundamentos, ou reinventar seus fundamentos. Esse é um dos problemas que nós temos. Eu acho que hoje pensar a universidade à luz desses projetos que entram em conflito nos obriga a perceber que, por vezes, é fácil reagir a governos conservadores, autoritários, e, às vezes, é exigida de nós maior sutileza para enfrentar governos progressistas que, nesse solo adverso, podem ser levados a realizar pautas reacionárias. A situação que nós temos hoje me parece uma situação grave, porque a universidade, passada essa tormenta do obscurantismo, não passou a ter a prioridade, né, que deveria ser concedida a ela como um projeto de nação. E aí nós vemos prosperar medidas ainda que podem comprometer o sistema das universidades, comprometer a autonomia das universidades, comprometer a sua capacidade de realizar essa conjunção fantástica de ensino, pesquisa e extensão voltadas à produção de ciência, cultura e arte. Vou dar alguns exemplos para vocês entenderem. Primeiro, o orçamento das universidades não foi recomposto ainda. As universidades federais, o sistema das universidades federais vive um tanto à míngua. E isso é uma coisa grave, por várias razões. Porque, uma vez que o orçamento destinado às universidades na lei orçamentária anual não tem aumento, houve um fenômeno curioso, um fenômeno de recursos virem para a universidade através de formas extra-orçamentárias, através de termos de execução descentralizada ou de um certo mecenato parlamentar. Ou seja, já é uma distorção, nós sabemos quanto do orçamento público está na mão do parlamento nesse sentido, mas essas duas formas de transferência de recursos para a universidade, não visando projetos coletivos, mas sendo transferidos seletivamente, aprofundam a possibilidade da universidade não servir a um projeto de nação, efetivamente, mas sim atender a demandas as mais específicas e, por vezes, mesquinhas, de partidos ou até mesmo de projetos do governo que não lhes respeitam a autonomia. Esse me parece um problema extremamente delicado no país. Grave a situação, porque não tendo essa garantia de seu funcionamento efetivo, né, através de algo a ser gerido pelas respectivas administrações centrais, pelas reitorias, a universidade se vê contratada por demandas que lhe são externas e que, com isso, quebram a própria harmonia universitária entre os diversos saberes que devem todos ser protegidos no ambiente da universidade. E essa seleção, essa demanda seletiva, não só compromete internamente essa harmonia, como compromete a própria força do sistema, ou seja, haverá, então, instituições que serão mais bem atendidas, enquanto que outras podem ter sua vocação, entre aspas, distorcida, limitando sua capacidade de realizar ensino, pesquisa e extensão. Esse é um problema delicado. O ataque ao orçamento, com essa não recuperação orçamentária, infelizmente está se confirmando com a nova proposta de lei orçamentária, a nova PLOA. A nova PLOA trouxe duas surpresas desagradáveis para a universidade nesse momento, que reforçam essa quebra do sistema. Permito ler aqui só um trecho, que foi uma carta feita pela SBPC e pela Academia Brasileira de Ciências, onde, dirigindo-se aqui ao Ministério da Ciência e Tecnologia, eles escrevem, os presidentes das duas associações, a SBPC e a ABC, escrevem que sempre defenderam o fortalecimento do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia, verdade, e sua ampliação como instrumento fundamental para financiar projetos estratégicos para o país.
Sempre alertamos, porém, de que o fundo foi criado como uma alavanca para conduzir políticas transversais, mas que não deve servir para substituir os investimentos orçamentários diretos no Ministério da Ciência e Tecnologia, essenciais para a consolidação de uma rede pública independente e soberana de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico nacional. O que é que está sendo dito aqui? Está sendo dito que, olha, o fundo que pode servir para certas contratações particulares, é importante que ele cresça, é importante para trabalhos transversais, mas a sustentação da pesquisa, o número de bolsas, o investimento em infraestrutura feito através dos órgãos como próprios do Ministério da Ciência e Tecnologia, como o CNPq e a FINEP, essa diminuição é preocupante. Vejam só, porém, quando vemos agora o orçamento destinado ao MEC, nós temos uma observação muito preocupante. Esse orçamento global, né, ele teve um crescimento naquela parte que pode ser discricionária, um crescimento total de 0,6% agora nessa proposta, mas diante de uma inflação de 4,26%. E aí, um documento de pró-reitores de planejamento alerta que fica evidenciada a perda real de valor orçamentário e, consequentemente, financeiro das instituições federais de ensino superior, de forma mais acentuada nas despesas obrigatórias, gerando um prejuízo potencial para o funcionamento destas e para a valorização da educação superior brasileira. Eu vou concluir dizendo assim, primeiro, não é claro que a universidade seja um valor por si, retomo isso. Há projetos distintos em disputa na universidade. Há um projeto de sonho nosso que lutamos de uma universidade inclusiva e de qualidade em todo o país. É muito importante que, por exemplo, uma dissertação de filosofia, né, sobre Nietzsche, sobre Schopenhauer, para dar alguns exemplos aqui, provocando minhas colegas, ela tem que ser comensurável, uma dissertação feita no norte do país, com aquela feita no sudeste, com a feita no nordeste, ou seja, elas devem ter o mesmo padrão de qualidade. Isso é uma forma de combatermos uma certa ideia, né, que aprofunda um tipo de universidade de pesquisa para o Sudeste e uma universidade vocacionada talvez para o ensino e atendimento técnico em outras regiões, o que é grave, você quebra a noção de sistema. Segundo lugar, é muito importante que haja orçamento para que a autonomia da universidade não fique à mercê de favores nem de políticas que não sejam decididas pela própria universidade. Por isso mesmo, a universidade não será autônoma se for contratada, se não tiver o orçamento garantido para decidir, segundo os seus conselhos, qual o seu rumo, qual a sua decisão. Isso é muito importante nesse momento em que nós estamos pensando os projetos distintos. Se nós não tivermos garantia orçamentária, se nós não tivermos um outro respeito a que projeto é esse da universidade, se a universidade for compreendida apenas como uma prestadora de serviço para demandas que são externas a ela, ela não vai cumprir seu papel de, sim, fazer boa inovação, aplicar seu conhecimento, atender às necessidades as mais diversas da sociedade e não vai atender também essa capacidade que ela deve ter de formar pessoas, enriquecendo-se, no caso do nosso país, pelo seu enegrecimento, enriquecendo-se por contemplar minorias, por contemplar isso sempre com um padrão elevado de qualidade. A universidade é um sonho, mas exige a nossa luta no dia a dia. E o nosso terceiro convidado é o professor Roberto Lerrer, que é professor titular da Faculdade de Educação e do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na linha de Estado, Trabalho e Movimentos Sociais. Ele é doutor em Educação pela Universidade de São Paulo e desenvolve pesquisa em políticas públicas em educação. É pesquisador do CNPq, é cientista do nosso estado da FAPERJ e colaborador na Escola Nacional Floresta Fernandes e foi reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro entre 2015 e 2019. Seja bem-vindo. Luan, uma imensa alegria estarmos aqui juntos. Também muito feliz de estar aqui nessa mesa de debate virtual com o Salles, com o Berbar, amigos queridos e companheiros de jornadas de luta muito complexas, e também com Ana Carolina, com Thelma, e
destacar com todos que estarão aqui nos acompanhando neste debate, no podcast. Ficamos muito felizes de poder conversar e fazer reflexões com todos vocês. Tanto Berbara como Salles já destacaram pontos que, a meu juízo, compõem o núcleo do problema. Nós temos, obviamente, uma situação muito particular nas nossas universidades, que é o fato delas serem instituições tardias. A rigor, as nossas universidades são instituições do século XX, conforme destacou Berbara, mas podemos ser um pouco mais precisos nessa periodização, no sentido de a universidade estar efetivamente implementada e como uma instituição que tem atividades de pesquisa sistemática. As universidades são instituições da segunda metade do século XX, o que é uma situação exótica no planeta Terra, considerando o lugar, enfim, do país. Hoje, na economia mundial, ter uma universidade tão recente e que tem uma magnitude na produção do conhecimento que é relevante, inclusive em domínios muito estratégicos para a nação, enfim, é um feito notável da comunidade acadêmica brasileira, das lutas em defesa da educação pública. Penso que sempre nós devemos discutir o tema da universidade articulado ao tema da educação pública e, obviamente, da democracia e, sobretudo, de projeção de futuro, ou seja, nós não temos a democracia, né? Nós temos um processo histórico de democratização, de luta pela democracia, de processos de democratização no nosso país que sempre são muito instáveis e fugidios, né? Nós vemos ao longo, desde o século, não precisamos voltar aqui, né, para fazer análises históricas muito longas, mas pegando só o período recente, né, nós tivemos o golpe empresarial militar em 64, posteriormente nós tivemos o golpe de 2016, nós tivemos processos permanentes de a desestabilização da democracia em nosso país, enfim, a estrutura, né, digamos, da autocracia em nosso país, ela é muito estrutural e isso cria um ambiente muito particular para a universidade brasileira, conforme destacou o Salles. Um primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção para pensar o futuro, os desafios, nós temos uma população jovem que está ainda muito afastada do ensino médio. Nós temos praticamente 45% dos jovens, né, que estão nessa faixa de 17 a 25, 28 anos, mais de 40% não cursam o ensino médio, não frequentam o ensino médio, não conseguiu concluir o ensino médio, então isso já é uma ordem de grandeza, enfim, do tipo de democracia que nós temos em nosso país. É importante destacar que o número de inscritos no Enem, de uma forma geral, despencou. Nós temos hoje mais ou menos 1/3 dos estudantes que nós tínhamos em 2014, 2015, fazendo o exame do Enem. É óbvio que o período da pandemia foi um período que fez despencar o número de inscritos, mas nós não temos uma efetiva recuperação do número de jovens que busca a universidade, que busca o ensino superior, né? Nós temos hoje aí aproximadamente 3 milhões de pessoas, tínhamos 9. E um ponto crucial que nós temos que abordar nesse debate, quando falamos em universidade, frequentemente nós pensamos nas universidades públicas, o que está correto do ponto de vista conceitual, porque são as instituições públicas, com 3, 4, 5 exceções privadas, que fazem pesquisa, que podem ter, digamos, o estatuto de universidade, estatuto jurídico, né, institucional de universidade, são aquelas instituições que fazem de forma indissociável ensino, pesquisa e extensão. Mas, a rigor, o ensino superior brasileiro está sofrendo transformações que
correm ao ritmo, digamos, de uma descida na montanha-russa. Nós temos uma mudança tectônica no ensino superior brasileiro, nós temos uma mudança avassaladora do ensino superior brasileiro, de modo que hoje, no Brasil, 10 grupos educacionais, que são 6, 7 grupos financeiros internacionais, uma presença muito grande de investidores internacionais, né, como o grupo BlackRock, né, grandes empresas de private equity. Esses grandes grupos hoje já alcançam, esses 10 grupos principais, né, já alcançam mais de 62% das matrículas em nosso país, sendo que esses grupos conseguiram alterar a natureza do que chamamos de ensino superior, particularmente com a proliferação dos cursos de educação à distância, que, feitos por essas corporações, dificilmente poderiam ser qualificados como cursos de ensino superior, né, com as características que o ensino superior deve assegurar e que tanto o Ricardo como o Salles já destacaram, a meu ver, de forma muito adequada. Esses estudantes que hoje frequentam esses cursos à distância já compõem uma fração da juventude, né, que é enorme. Nós estamos falando aqui de praticamente 4 milhões de estudantes, 3 milhões e tantos mil estudantes que fazem curso à distância, sendo que hoje 60 e poucos por cento dos novos estudantes, aqueles que ingressaram no ensino superior em 2023 e certamente 2024, mais de 60% começam a fazer um curso superior à distância. Cursos que, insisto, estão sob domínio, estão sob a estrutura, né, de empresas de natureza financeira. Não são grupos especificamente educacionais, são grupos dirigidos na lógica, na racionalidade dos operadores do capital, comércio e dinheiro, né, para usar a expressão do Marx, né, o conceito do Marx. Então, frente a este quadro, nós temos que fazer, de fato, indagações profundas sobre para onde estamos caminhando com o ensino superior brasileiro, né? Nós temos que destacar e lembrar que os novos estudantes que ingressam numa instituição pública hoje não passam de 12%, 13% dos novos estudantes. Então, nós temos um viés de encolhimento num contexto em que, conforme já destacou o Salles, a meu ver, de forma muito adequada, nós temos uma privação econômica que está colocando em risco a própria materialidade das universidades. As universidades estão sendo desfeitas, vejam, elas não estão sendo desconstruídas, elas estão sendo desfeitas, estão desmanchando na sua infraestrutura e, após todas as lutas de resistência que as universidades, a educação pública de uma forma geral, agiu de maneira muito corajosa, de uma maneira muito consequente, de uma maneira muito engajada e correndo risco sempre, enfim, as universidades fizeram um movimento enorme de resistência para manter a democracia em nosso país, mas hoje estão vivendo uma situação em que o orçamento das universidades federais é o orçamento da guerra cultural do Bolsonaro, e é importante destacar isto. Não há diferença de orçamento de custeio em relação ao que nós vivemos no período Bolsonaro. Nós estamos aí empantanados em torno de 6,5 a 7 bilhões de reais, houve contingenciamentos novos agora recentemente, e isto não custeia a universidade. E aí as federais, como muitas estaduais, hoje estão sendo instadas, estão sendo constrangidas a se converterem em instituições de serviços para poder manter seus aparelhos de respiração artificial. E isto é algo que fala de maneira muito profunda, isso é uma evidência material que fala de forma muito profunda o tipo de
projeto de concepção de futuro, de construção de futuro, né, para a nação que nós estamos vivendo. E é importante destacar que não haverá, e eu grifo isso, não haverá mudanças substantivas no orçamento das federais nos próximos 2, 3 anos, visto que o regime fiscal sustentável não tem escala de orçamento para viabilizar uma mudança substantiva do orçamento das universidades federais. E eu vinha já há muito tempo usando uma expressão que é complicada, porque ela tem muitos senões, porque não é uma boa metáfora, mas eu uso apenas para destacar a questão da ordem de grandeza, de recursos, que as universidades federais precisam de, digamos, de um plano Marshall para reconstituir a sua infraestrutura e assegurar, de fato, a garantia de que nós teremos uma universidade que esteja pintada de polvo, que tenha o rosto humano que nós temos aqui com toda a nossa extraordinária vitalidade e vivacidade de trajetórias, histórias e percursos, né, da população brasileira e, sobretudo, a sua juventude, né? E com o orçamento que nós temos hoje, com o desfazimento, entre aspas, da infraestrutura das nossas universidades, nós estamos voltando às amarras da heteronomia cultural. E isso já havia ficado evidente no contexto da pandemia, né, em que o país, paradoxalmente, tinha conhecimento capaz de produzir testes diagnósticos e avançar na produção de vacinas, e de produzir no campo industrial a infraestrutura elementar, né, aparelhos para respiração artificial. Nós tínhamos a necessidade de máscaras, álcool em gel, enfim, e o país ficou evidente que o país necessitava de importar todos esses insumos, né? Enfim, então, para concluir, eu destaco que nós estamos com um padrão de acumulação do capital que hoje exacerba a presença das instituições mercantis, fazendo do Brasil um caso único no planeta Terra. Não há outro país no mundo que tenha as características de mercantilização e financiarização da educação como o Brasil. E isso é uma mensagem para a juventude, ou seja, é uma juventude que permanecerá prisioneira de circuitos de formação voltados para o trabalho simples. E isto é importante registrar, não se deu com a mão invisível do mercado, isso se deu por meio de indução estatal. Quando as universidades federais estavam sufocadas com um orçamento de 7 bilhões, nós temos que lembrar que nesses anos o ProUni o FIES, chegou a mobilizar mais de 40 bilhões. Então houve uma explícita opção pela expansão mercantil na educação brasileira. E esse é um tema desconfortável, é um tema que, obviamente, nos angustia, mas nós não vamos construir alternativas se não enfrentarmos o problema dos desafios para o conjunto da educação pública e os desafios para impedir o avanço dessa mercantilização feroz que destrói sonhos, que destrói as esperanças, que destrói as expectativas de futuro, enfim, do conjunto da juventude, das pessoas que estão dedicadas à arte, à cultura, à ciência, à tecnologia, enfim, e que compreendem o tamanho dos desafios com mudanças climáticas, com o problema da desigualdade social, do desmonte do trabalho, do sentido do trabalho em todo o mundo, né? E no Brasil nós temos visto esse processo aí de plataformização, uberização do trabalho de diversos graus de complexidade. Isso tem que ser revertido com ciência, isso tem que ser revertido com cultura e com uma nova forma de pensar e fazer a democracia em nosso país. Então, a universidade está no centro desse debate e desse enorme dilema que nós temos hoje sobre para onde seguiremos como nação, se para um país capitalista dependente em que a sua juventude está degradada, a situação de trabalho de qualidade
igualmente degradada, né, do trabalho simples, degradado, ou se nós seremos uma nação em que a juventude pode exercer o seu direito de desenvolver a sua imaginação inventiva, a sua imaginação criadora a partir do diálogo e dos seus percursos formativos nas instituições educacionais públicas. Então, para fomentar o debate e questionar, né, nossos convidados, a gente tem as debatedoras. A primeira é a professora Thelma Lessa da Fonseca, que possui graduação em Psicologia pela PUC de São Paulo, graduação, mestrado e doutorado em Filosofia pela USP. Ela tem experiência na área de filosofia, com ênfase em História da Filosofia Contemporânea, Ética e Filosofia Política. Ela atuou como docente na Universidade Federal de São Carlos entre 2002 e 2019 e na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul entre 2015 e 2019. Ela participou da implementação do programa de doutorado em Filosofia na UFSCar e do mestrado profissional em Filosofia na Universidade Federal do Mato Grosso. Entre outros, publicou o livro Nietzsche e a Autossuperação da Crítica. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, Luan. Obrigada, Lúcia. E fico lisonjeada de ter essa oportunidade de debater com os professores Ricardo, João Carlos, que já conheço de longa data, e também o professor Roberto Lério. Bom, eu vou fazer uma pergunta bastante ingênua e bastante, vamos dizer, uma pergunta do senso comum. Então, o professor Ricardo, primeiramente, fez uma afirmação que me pareceu bastante interessante e até nostálgica. Ele diz assim: a juventude está sob disputa ideológica. É uma frase muito bonita e é uma frase, infelizmente, muito atual. Eu imagino que isso ocorra, a juventude universitária está em disputa ideológica, pelo menos desde 2013, vamos dizer assim, de forma bastante clara, né? E também ele disse que a universidade tende a entrar no debate político, com que eu concordo totalmente. Então, o que eu pergunto é o seguinte: eu me lembro, em meados aí de 2020, 2021, por exemplo, né, a gente via assim muitos estudantes e professores que ingressaram na universidade pública graças ao ReUni e apoiavam Jair Bolsonaro. E apoiavam, enfim, e eram antipetistas, por assim dizer, ou qualquer coisa do gênero, né? Então, eu fico imaginando, quer dizer, eu sou professora de universidade pública federal desde 1992, quer dizer, agora eu sou aposentada, mas enfim, fui, né? Eu nunca vi, porque as pessoas simplesmente respondiam assim para você: olha, eu perguntava para as pessoas: você não vê que esse curso só existe por conta do ReUni, e que o ReUni foi um projeto assim, assado e tal? E os alunos respondiam, ou mesmo professores: não, isso é uma questão de mérito, eu passei no concurso, eu passei no vestibular. Então, esse discurso já vem há muito tempo. Então, voltando aí à segunda frase que me impactou do professor Ricardo, que a universidade tende a entrar no debate político. Ora, eu me lembro, mesmo durante o governo Fernando Henrique, mesmo sob Paulo Renato, a gente tinha uma atitude mais ou menos assim, consensual, e até mesmo em algumas áreas de exatas e biológicas, né, de uma posição política clara diante daquilo que era o estado de coisas, né? Eu acho, e isso até faço uma autocrítica, que a partir de 2002 a gente deu uma relaxada, achou, bom, aqui já estamos assim mais ou menos, vencemos uma grande batalha, agora podemos nos dedicar à pesquisa e ensino, e nos dedicar a coisas assim, mais específicas das nossas áreas, e não precisamos fazer política na universidade. Bom, está certo que recentemente, há poucos anos atrás, isso foi realmente interditado de maneira bastante incisiva, né? Mas eu pergunto, e agora? O que a gente poderia fazer para que o debate político fosse novamente reinserido dentro da universidade? Ou seja, para que esses ingressantes e todos aqueles que ali estão, técnicos
alunos, estudantes, professores saibam que eles não estão ali porque caiu do céu aquela coisa. Então, essa ingenuidade, é por isso que eu digo que é uma pergunta ingênua, para que as pessoas saibam que aquilo é resultado de um construto e tem uma história anterior, né? Quer dizer, isso não faria parte da nossa missão dentro da universidade, né? Acho que o professor Ricardo pode começar respondendo, né? Realmente existe uma guerra cultural e ideológica no plano da política, no sentido de que tipo de país nós queremos construir. E esse debate não é, provavelmente, certamente não é um debate novo. É um debate que contrapõe a cultura do eu resolvo meus problemas independente dos outros, versus a cultura do nós. Não existe salvação sem o coletivo, sem as lutas sociais. Então, esse conflito é um conflito que cruza a história das humanidades. Em qualquer lugar desse planeta, você vai ver esse conflito se estabelecendo. O que ocorreu recentemente em nosso país foi um fato muito impressionante, que em escala global, quase que simultaneamente, essas tensões afloraram com uma rapidez extraordinária. Se antes esses conflitos estavam lá retidos nas estepes russas durante a Revolução Russa, ou no período de descolonização nas colônias africanas, eram contidas regionalmente e que atravessavam várias décadas de luta. Hoje, esse conflito se estabeleceu de forma muito explícita, clara, num curto espaço de tempo e de uma maneira muito tensionada. Vamos observar o que está acontecendo na Europa, as tensões extraordinárias que estão acontecendo ali, as tensões que estão ocorrendo nos Estados Unidos e os conflitos que ocorrem em nosso país e aqui nas nossas vizinhanças, o que está acontecendo na Argentina. Então, nós estamos observando um cenário em escala planetária e nacional, cujos eventos estão se sobrepondo uns aos outros muito rapidamente. Isso demanda da universidade uma proatividade para acompanhar esse debate, uma proatividade que apresenta desafios que ela nunca teve. Ela tem que sair desse berço esplêndido que ela se colocou, professora Thelma, em realizar projetos de pesquisa, extensão, onde nós somos excepcionais. Você vê, em pouco tempo que nós temos de história, na época da Covid, o Brasil foi o 6º país a publicar mais artigos sobre Covid no mundo. Ou seja, isso não é qualquer coisa. Mas nós temos que romper essa barreira e entrar nos debates que estão se incidindo, principalmente sobre nossa juventude, que está sendo tensionada tremendamente em um curto espaço de tempo. É essa geração que vai definir que tipo de país nós teremos nos próximos 10, 20 anos. E qual é a nossa matéria-prima? Com quem nós trabalhamos? A quem nós servimos enquanto instituição? A sociedade expressa dentro das nossas comunidades por seus alunos. E nós temos a sorte de termos experimentado o Reúne, que mudou o perfil do alunado, que entra nas universidades com novas perguntas, forçando as universidades a elaborarem novas respostas. Por isso, essa questão dos grandes desafios planetários que nós estamos sofrendo, vivenciando, nos angustia, mas exige de nós, no plano individual, mas também, principalmente, no plano institucional, um engajamento das universidades em torno desses temas. Nós não podemos virar o rosto e imaginar, isso não é problema meu, eu estou falando enquanto instituição. Nós não podemos entrar em debates internos nas universidades onde esses grandes temas não estejam pautando as nossas preocupações. Qual o problema também que nós estamos experimentando? A questão orçamentária é tão angustiante que nos drena todas as atenções, porque é o que nós precisamos. Como é que a gente vai pagar a conta de luz, como é que a gente vai pagar os bolsistas,
Como é que a gente vai pagar, enquanto instituição, os terceirizados? Isso está drenando as atenções institucionais e prejudicando a nossa inserção na definição de que tipo de país nós queremos. Na disputa por nossa juventude, o papel das universidades é fundamental. É claro, não é o único. A universidade não é o único elemento social de luta pela construção de um país mais igualitário, mas é um elemento fundamental, pela capilaridade que tem, pela capacidade que tem de dialogar com a formação dos nossos jovens do ensino médio, ensino fundamental, de prospectarmos, de elaborarmos críticas às tecnologias que nós estamos recebendo de maneira tsunâmica. Portanto, o papel da universidade me parece ser, nesse contexto planetário, desafiador que nós estamos vivendo, fundamental. Realmente, eu estou muito preocupado com essa questão. Eu não vou dizer com a despolitização institucional das nossas universidades, porque eu não chegaria tanto, mas me preocupa que a universidade não dê conta de atender o ritmo das demandas que ela está sofrendo. E nós, como consequência, percamos aquilo que nós não podemos perder, que é o sonho, como disse Salles, de termos um país construído a partir dos sonhos de nossa juventude, que tem que ir além da uberização. Isso não pode ser sonho de ninguém. Thelma, bom revê-la. E você sabe bem que as perguntas mais ingênuas são as mais terríveis, né? A gente faz filosofia exatamente para fazer perguntas inocentes. E as perguntas inocentes têm essa capacidade de despertar grandes problemas. Primeiro, eu queria só registrar, você tem toda a razão, Thelma, numa coisa que eu tive essa experiência, certamente Ricardo e Roberto também teve, de presidir cerimônias de formatura. Nada mais emocionante você ver pessoas, famílias que estavam entrando pela primeira vez na universidade e alunos que eram os primeiros a ter uma graduação universitária. Essa energia parecia assim espalhar uma aura na universidade, justificando o seu direito à existência. Isso era um momento extraordinário. O problema é saber o sentido para cada um dessa formatura. E você também tocou nesse ponto, porque aí já vai a disputa ideológica. Ele é o resultado da inserção desse indivíduo numa comunidade de conhecimento, numa comunidade de cultura, ou é somente uma vitória pessoal destinada, eventualmente, a uma resposta individual também, em termos de emprego, em geral, hoje em dia, precário? Essa disputa ideológica passa por essa integração, me parece, mais elevada da instituição como um todo, num projeto mais elevado também. Ou seja, não basta o estudante compreender, né, que ele teve o seu acesso ao ensino superior possibilitado por uma política pública. Ele precisa saber, aí eu acho que é uma coisa muito, muito importante, que ele não está apenas recebendo um diploma. A gente espera que as universidades federais, as estaduais de qualidade, as estaduais também, claro, e aquelas, até algumas privadas de qualidade, as PUCs, por exemplo, ofereçam mais do que um mero diploma, né? Ofereçam a mudança de vida no sentido de que esse indivíduo passa a integrar uma comunidade de cultura que é transformadora, né? É claro que, acompanhada dessa indefinição ideológica, nós vemos um certo arrefecimento, um certo rebaixamento do fôlego do movimento estudantil, que continua com sua pauta própria, foi muito importante no enfrentamento do obscurantismo do governo de Bolsonaro, sem dúvida alguma. Os estudantes, em alguns momentos, fizeram manifestações extremamente importantes, mas a gente percebe um pouco que, como um todo, a pauta da política no bom sentido, deixa de permear o tecido da universidade e, com isso, diminui a própria resistência. Essa resistência, a resistência que foi manifestada contra o obscurantismo privatista de projetos como Futuris, deveria estar manifestada com uma realidade como essa aqui que o Roberto indicou, ou seja, o orçamento das universidades continua o mesmo. Isso é pavoroso. Isso é assustador,
Isso significa que, num cenário como esse, havendo recursos públicos, porque muitos deles são destinados agora de forma extra-orçamentária, a universidade não tem essa prioridade que nós desejamos que tenha. Eu acho que isso afeta o sistema como um todo e afeta esse sentimento de comunidade, né? E eu acho que se vê, por exemplo, você mencionou aqui a nossa resistência a projetos antigos de Fernando Henrique, Paulo Renato. Você deve lembrar que havia um projeto de você ter universidades de pesquisa no Sudeste e universidades de uma segunda categoria, até brincava, o Moranguinho do Nordeste, né? Fazendo brincadeira com a música da época, porque a gente apenas teria, digamos, diplomas, mas nós estávamos condenados às licenciaturas, não que as licenciaturas não tenham mérito, eu sou licenciado em filosofia e tenho muito orgulho disso, mas era porque exatamente eram os cursos mais baratos. Então, os cursos mais baratos seriam aqueles que poderiam ser levados adiante no Nordeste, por exemplo. Enquanto que os cursos que exigem investimento em pesquisa, esses seriam prerrogativa do Sul, por exemplo, Sul-Sudeste. Ora, nós continuamos vendo agora situações semelhantes e pavorosas. Não sei se você teve notícia, recentemente, o Conselho Nacional de Educação, com uma resolução, que eu creio que foi revertida, mas não de todo, pelo menos não no espírito, alguma coisa se conservou, dizia que instituições consolidadas poderiam, doravante, abrir seus próprios cursos de pós-graduação sem precisar da avaliação da CAPES. Enquanto que as outras não consolidadas precisariam passar por toda a aplicação de cursos novos, a PCN, assim por diante. Ora, essa clivagem era extremamente danosa. Primeiro que o critério para separar o que é consolidado e não é consolidado era assim um arbítrio, ou seja, a partir de 10 cursos de pós-graduação, 6, 7, ela seria considerada consolidada. A pergunta, por que não 9? Por que não 11? Por que não seriam apenas as que têm 15? Né? Ou seja, o arbítrio artificial para fazer essa separação criava uma destruição do sentido de sistema, que cabe à CAPES preservar. Houve algum recuo, mas ainda usaram a noção de consolidada para definir isso, o que é muito grave. É como se algumas universidades tivessem plena autonomia e outras não tivessem autonomia. Com isso, eu insisto, esse estudante vai se sentir mais mobilizado, vai perceber a grandeza de ter um diploma universitário. Se esse diploma universitário tiver esse brilho social, se a sociedade como um todo e o governo como um todo disser isso é importante, é muito importante, vamos investir, vamos garantir essa maneira equânime por todo o país, a possibilidade, potencialmente, de cada instituição vir a ter ensino, pesquisa e extensão de qualidade. Eu fico contente pelo relato, você participou da criação de 2 programas, um no Sudeste, né, e outro no Centro-Oeste, eu creio. Né? Olha só, você sabe muito bem, Thelma, como é fundamental fazer isso, não criando um programa que seja de primeira categoria e outro de segunda categoria. As condições materiais são distintas, nós sabemos disso. Lembrando o papel da CAPES, um papel extraordinário da CAPES no sentido de criar uniformidade foi quando abriu acesso ao portal de periódicos. Então você podia, naquele tempo, ter acesso a documentos que antes você só encontrava em bibliotecas no Sudeste. Ora, mas o que é que você pretende? Você pretende que os 2 programas dialoguem em pé de igualdade, que se sintam participando da mesma comunidade. Esse sentimento de comunidade precisa ser desenvolvido e explorado, isso é projeto de Estado. Ou seja, se a universidade está ligada a um projeto de nação, ele é nacional também nesse sentido. Eu insisto nisso porque eu acho que isso explica, em parte, esse talvez rebaixamento do sentimento militante, da alegria de estar na universidade e talvez uma diminuição do significado do que é uma formatura, que é algo tão belo, tão fundamental para nossos estudantes. Eu só vou discordar do João Carlos de uma coisa. Eu acho que hoje há uma equanimidade de forma explícita e clara entre as teses defendidas e dissertações em várias das federais do Brasil e na USP, por exemplo, ou em qualquer outra universidade do Sudeste. Mas claro, Thelma, não estou dizendo que não tem, eu estou dizendo que nós temos que cultivar isso. Ah, sim. Eu estou dizendo o seguinte, que nós temos que trabalhar para que sejam todas...
Veja bem, Thelma, em primeiro lugar, vamos afastar certos mitos. Nem tudo que é feito na USP é de qualidade. Tá? Há exceções, nós sabemos disso, sabemos de algum trabalho que pode não ter a melhor qualidade do mundo, e tem coisas brilhantes em outros lugares também. A luta nossa por uma avaliação equânime, ela tem que ser cultivada e aprofundada, né? É isso que eu quero dizer, ou seja, nós temos que criar condições para que todo programa de pós-graduação ofereça todas e se paute pelo mesmo nível elevado de exigência. Não pode ser, a boa tese não pode ser um raio em céu azul em alguns lugares, e não pode ser, digamos, a regra em outros. Não é o caso. Eu sei que nós avançamos muito, e você sabe que eu faço parte dessa luta por uma filosofia bem distribuída em todo o Brasil, né? Então, não estou dizendo que não seja, estou dizendo que deve ser. É preciso lutar e ter políticas para que não crie cisão. Quando a CAPES recua no seu projeto, caso recuasse, de fazer a avaliação global do sistema, era como se ela dissesse, olha, alguns lugares já estão consolidados e outros não. Isso seria extremamente danoso e potencialmente destrutivo dessa comensurabilidade que nós defendemos. Professor Roberto, se quiser adicionar. Acho que é importante nós destacarmos que a educação hoje, a educação de uma forma geral, né, pensando no sistema educacional, a educação pública de uma maneira geral, ela está explicitamente inserida no teatro de operações da guerra cultural. Porque para a extrema-direita, para os setores hoje que recuperam proposições que estão lá embaixo, né, no período do fascismo, até mais profundo, mas enfim, que tem como prática política, né, forma, imagem, estética política, o fascismo, esses grupos, eles não discordam e não podem discordar das políticas de austeridade que estão em curso em praticamente todo o mundo, no Brasil, hoje, e que essas políticas de austeridade têm também como horizonte, digamos, o afastamento do povo das decisões sobre os assuntos públicos, o afastamento do povo dos assuntos públicos. A extrema-direita tem que privilegiar na sua, digamos, estratégia política o terreno da educação, porque eles não podem priorizar a pauta econômica. Eles não podem focalizar a pauta econômica. Isso nós vimos no Brasil de maneira explícita, né? A questão das escolas sem partido e toda a questão da ideologia de gênero, as escolas policiais, né, que erroneamente chamada de cívico-militares, enfim, que são escolas, né, de polícia. Essa lógica de organização do enfrentamento político e do fazimento do senso comum da grande massa da juventude é o grande propósito que hoje está, digamos, orientando a direita a extrema-direita no sentido da sua estratégia, né? Eu acho que o exemplo mais candente disso, mais substantivo disso, está contido no documento da Fundação Heritage, que fez o chamado Projeto 2025 para o Trump, óbvio, né? Em que ali eles apresentam em longas 800 páginas o que seria, digamos, hoje a agenda da extrema-direita mundial. E a educação tem uma parte enorme desse documento, E, obviamente, a universidade pública, ela é foco do embate, ela é um dos polos do embate, assim como a educação básica. A gente está vendo na Flórida, no Texas, censura de, hoje, 4.200 títulos de livros foram retirados das escolas estadunidenses, sobretudo do Texas. E na Flórida, livros subversivos de Dostoiévski, livros subversivos de Gabriel Garcia Marques, de Hemingway, enfim, aí vai sucessivamente. Então, essa forma de atuação política, ela chegou também ao Brasil. E o drama é que esta forma chega ao Brasil no momento que a educação brasileira vive o máximo da sua mercantilização. Hoje, né, eu já passei aqui os indicadores, quer dizer, são 10 grupos que têm mais de 60% dos estudantes, e, portanto, eles estão fazendo, o percurso formativo dessa juventude é um percurso que não tem nenhuma relação com o esclarecimento crítico, com uma formação capaz de ensejar uma perspectiva crítica.
E as universidades públicas, frente a este quadro, estão com a sua, eu vou usar uma expressão que o Salles gosta muito, eu também gosto, do Walter Benjamin, estão com a sua aura destroçada. Então, um jovem da classe trabalhadora que pela primeira vez está chegando à universidade, entra numa universidade que está em ruínas, grosso modo, na sua materialidade. E isto tem uma consequência. Bom, é isso a universidade pública? O quadro fica mais complexo, a meu ver, quando nós constatamos que os jovens, e isso até eu acho que destaca muito bem, os jovens chegam à universidade, as nossas instituições públicas, com percursos de formação que também estão muito fraturados, estão muito golpeados. A hegemonia hoje da direção da política pedagógica, da educação básica, é das organizações empresariais que querem austeridade. É o Todos pela Educação, é o lema, é a Base Nacional Curricular Comum, enfim, é o novo ensino médio. E isto, hoje, infelizmente, está no Ministério da Educação. Isso não está fora do Ministério da Educação. Hoje ocupa o núcleo da política do Ministério da Educação. Então, nós precisamos, para resgatar e fortalecer a democracia, temos que resgatar a perspectiva do público, de que a escola pública ela é uma instituição em que docentes, né, os estudantes, os técnicos são sujeitos da construção daquela escola, eles são organizadores daquela instituição, eles não estão lá para repetir cartilhas, eles não estão lá para usar sistemas de ensino pré-moldados. Isso tira a vibração da vida da escola e é um quadro, enfim, que nos coloca, eu já concluo com isso, nos coloca numa situação de interpelação da necessidade de mudança dos rumos do debate da educação em nosso país. Se nós não conseguirmos lograr isso, a meu ver, nós estaremos jogando água no moinho da extrema-direita, porque não temos a formação crítica na escola básica, né, ou pelo menos está comprometida, e também na educação superior, com o quadro que nós temos, os sinais são preocupantes. O bom é que nós temos muitas inquietações, mas temos que agora transformar essas inquietações em organização e ação política. Então eu vou trazer a nossa próxima debatedora, que é a professora Ana Carolina Soliva Soria, que é professora do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de São Carlos, é bolsista de produtividade e pesquisa pelo CNPq. Ela possui graduação, mestrado, doutorado em filosofia pela Universidade de São Paulo, com estágio doutoral na Universidade de Paris 7. Desde 2001 é membro do Grupo de Estudos de Filosofia Alemã Clássica da Faculdade de Filosofia da USP, a FFLESH. Foi bolsista FAPESP, de pós-doutorado em filosofia pela mesma instituição, e bolsista BPE na Universidade de Johannes Gutenberg, na Alemanha. Ela é atualmente coordenadora do GT Schopenhauer da ANPOF e tem experiência na área de ensino e pesquisa em filosofia, com ênfase no pensamento de Freud e Schopenhauer. Muito bem-vinda, professora. Obrigada, Luan, pela apresentação. Gostaria de felicitá-lo e felicitar também a Lúcia Valadares, agradecê-la pelo convite e às demais pessoas responsáveis pelo podcast Passaredo, pela iniciativa. Acho que é muito importante que essa iniciativa e outras também estejam presentes aí no debate da nossa sociedade, colocando questões a respeito da universidade pública, né, e trazendo essa discussão para que o público possa ter contato e participar dessas questões. Eu gostaria de levantar aqui alguns pontos que foram ditos, né, e tentar, que eu acho que é muito importante que a gente pense em possibilidades de atuação, né, e de resistência contra esses ataques que a universidade sofre, não só a universidade, mas o ensino como um todo, por diversos lados, né. Eu começo levantando aqui uma questão, talvez o público que nos assista não saiba, né, mas a gente tem, segundo o censo do ensino superior
do ano de 2022, o número que eu tenho aqui, ele não está atualizado. Nós temos cerca de 7.300.000 pessoas matriculadas nas universidades privadas, esse é o número de matrículas, contra 2 milhões nas universidades públicas, né? Então, quando a gente fala, voltar para uma questão que estava sendo debatida aqui, que a juventude está em disputa, nós não estamos falando em algumas mil pessoas, nós estamos falando em milhões de pessoas, né? O número de matrículas anuais, né? E se a gente passar para 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, nós vamos ter um pouco a dimensão desse debate. E o dado que nos é colocado aqui pelo professor Roberto, aliás, é uma grande felicidade estar aqui debatendo esse tema com a professora Thelma, com o João, Ricardo e com o Roberto, agradecê-los pelas colocações, tendo em vista que essas mais de 7 milhões de matrículas estão nas mãos aí de algumas poucas pessoas, né, são 10 grupos, que impõem a sua lógica às questões universitárias, a gente vê que a universidade pública, ela acaba sendo forçada a certas atitudes, né, e a se adequar a um certo mercado, né, que a coloca em situações muito difíceis. Então, somado a isso, a gente tem a questão orçamentária que foi levantada aqui, que eu acho que é assim fundamental para garantir algo que é muito importante, que é a manutenção da autonomia universitária, né? Quando a gente pensa que a universidade ela pode captar via mérito do pesquisador os seus próprios recursos, né? E esses recursos são recursos que não passam pela administração superior da universidade, a gente vai vendo essa universidade se fragmentando, né? Ela já não funciona mais como o professor João colocou aqui, como um sistema, né? Ela se fragmenta, me parece que ela se torna como se fosse um corpo disfuncional, doente, né? Que se desmantela, né? na sua própria atividade, né? E isso me parece colocar em risco os 3 pilares da atividade universitária, que é a indissociabilidade do ensino, pesquisa e da extensão, né? Quando a gente pensa que a universidade ela deve ter autonomia orçamentária, né, e que as pessoas que fazem parte da universidade, os discentes, docentes e os técnicos, eles são as pessoas que administram essa instituição, a gente tem, por um lado, essas 3 partes que compõem a universidade, com essas 3 atividades, parece, então, que devem ser levadas em conta, não só na sua formalidade, mas tendo em vista o próprio conteúdo que a universidade produz, né? E isso, quando a gente pensa nesse desmantelamento da ideia sistemática de universidade, isso me parece ruim, né? E quando a gente expande isso, então, para a questão do ensino público, né, da coisa pública, que a gente vê que os jovens estão em escolas públicas precarizadas, que eles não conseguem concluir o seu ensino até o fim. Muitos já são jogados ao mercado de trabalho muito cedo, né? A gente tem trabalhos, são capazes de realizar trabalhos simples, trabalhos não qualificados. Isso, então, me parece se agravar, sobretudo quando a gente olha assim, para a consciência que nós produzimos de nós mesmos, como pessoas que trabalham com a educação. Nós não conseguimos nos ver como uma classe única das pessoas que estão tratando da educação básica e da educação superior, né? Nós nos vemos como partes separadas, né? Com os seus problemas que são individualizados,
ao invés de se ver como pessoas que estão trabalhando com a mesma coisa, né? E aí parece que esse abismo, o abismo da desigualdade, né, ele vai, então, sendo aprofundado a partir da própria ideia que nós temos de nós mesmos, né? Além, lógico, do que já estava sendo dito aqui a respeito do que o governo, do que o capital impõe à própria universidade e à própria educação como um todo. Ao contrário, né, ao nos vermos como pessoas unidas pela mesma atividade, né, que deveria valorizar a educação do começo ao fim, porque a educação, eu entendo que ela não pode ser vista só como um processo que acontece em quem ingressa na universidade, mas ela é um processo que se inicia com o nascimento do indivíduo, né, entregue a um Estado, e a um Estado laico. Isso acho que é muito importante ser dito, né, que valoriza o público, que trabalha para o fim das desigualdades, sejam raciais, de gênero, etc., e que seja um Estado laico. Quando a gente pensa que esse indivíduo, ao se formar completamente, ele pode, inclusive, gerar riquezas, para mim é uma contradição que ele se mantenha afastado. Lógico que a gente tem as lógicas do capital aí, que você precisa manter uma quantidade de pessoas afastadas, né, da capacitação, para que a gente possa manter o nível o preço dos salários ali apetitosos para quem está pagando, né? Então, a minha questão vai no sentido de se a universidade, ela, tal como o professor Ricardo aqui já havia nos apontado mais ou menos esse sentido, se pensar para além da própria universidade, em unidade com a educação básica, né? Como a educação, nós devemos lutar pela educação como educação pública e de qualidade, do começo ao fim. Uma educação que conscientize os seus próprios cidadãos, o seu papel, né, na sociedade, a quais forças eles estão submetidos, né? E que possa, portanto, cumprir o seu papel para além desses abismos trazidos aí pelas questões econômicas e sociais. Então, minha questão vai um pouco nesse sentido, e, assim, como fazer, né? Eu acho que os desafios, lógico, eu não sei se nós temos pernas para isso, mas me parece que esse debate, assim, temos pessoas universitárias, professores universitários aqui debatendo, talvez tenhamos agora que pensar que temos de ter também professores da educação básica, que são trazidos para dentro da universidade, a universidade entrando dentro das escolas e para além, né? A universidade também entrando nos hospitais, entrando nas agriculturas, né, tendo um enraizamento de tal modo que ela possa se fortalecer politicamente, né, porque se a gente começar a pensar que a universidade, ela forma muito mais nas universidades particulares do que públicas, né, a gente pode cair no esvaziamento do papel da universidade pública. Então, pensar numa expansão da universidade, né? Não só de criar mais polos, mas que ela entre também em outros ambientes educacionais. Gostaria de ouvi-los um pouco a respeito dessas considerações. É uma reflexão muito importante, e se nós não soubermos responder às questões levantadas pela Ana, pela Thelma, eu temo pelo futuro, não só do nosso país, mas da qualidade do desenvolvimento do planeta, desse planeta sonhado por gerações que imaginavam um mundo fraterno, solidário, de repente presenciando um mundo fragmentado, conflitos que apontam fundamentalmente para o engrandecimento do eu, das opções individuais frente às opções coletivas. Me parece, esse conflito é um conflito de vida ou de morte, porque se nós perdermos essa batalha, nós perderemos a guerra, porque o meio ambiente já está dando sinais de fatiga.
ele já está dizendo, eu não tenho mais o que fazer, vocês conseguiram destroçar esse planeta. Portanto, nós estamos no limiar das grandes decisões que o planeta terá que tomar para reverter a qualidade do seu desenvolvimento. E eu acredito muito no papel das universidades, porque eu estava aqui refletindo, Ana, e me lembrei de um acontecimento da minha vida. Eu estudei em colégio religioso toda a minha vida, desde o primeiro primário até o vestibular, na época, né, vestibular. E um belo dia eu tinha aula de religião, o padre discutia-se tudo nessa turma, menos características da religião católica. Não, discutia-se, por exemplo, se o analfabeto poderia ou não votar. Então, esse é o tipo de debate. Um dia, o padre responsável por essa disciplina, digamos assim, entrou chorando em sala de aula. E aquilo nos surpreendeu. Eventualmente, alguém perguntou o que estava acontecendo, e o padre disse: ontem assassinaram o Jesus Cristo do século XX. Ele estava se referindo a Che Guevara. O que me chamou a atenção ao longo dessa minha vida, naquela intervenção? Porque ele não estava comparando Che Guevara a Jesus Cristo. Não era esse o ponto que ele estava querendo fazer. Ele estava em plena ditadura militar, fim da década de 60, começo de 70, onde companheiros e companheiras estavam sumindo, desaparecidos, torturados, onde a mídia nos exauria com discursos de que comunistas, esquerdistas jantavam criancinha de noite, e que a síntese de todos os males estavam nos barbudos de Cuba. Pois aquele padre se levantou e disse: não, é exatamente o contrário. Qual a mensagem subliminar que ele estava nos passando? Garotos de 12, 13 anos de idade. De que nós, como indivíduos, e mais ainda, eu insisto, como instituição, nós temos que... Não podemos nadar em favor das correntes, nos alinharmos ao senso comum, às verdades estabelecidas. Ao contrário, nós, como elementos críticos, instituições críticas, temos que nos contrapor ao senso comum. Esse é o desafio que as universidades, nesse momento histórico, têm que responder. Nós precisamos nos contrapor à verdade cada vez mais consolidada na nossa juventude, de que a saída não está no nós, nas lutas sociais, mas no eu. Esse confronto ideológico vai definir a sobrevivência do planeta tal como nós entendemos a vida nessa Terra. Portanto, ao mesmo tempo que eu vivo uma angústia, porque a velocidade com que as coisas estão acontecendo não é aquela velocidade do início do século passado, isso nos gera muita angústia e apreensão. Ao mesmo tempo, eu estou muito otimista de que nós saberemos enfrentar esse debate e sairmos dele vitoriosos. E os exemplos, assim como nós temos vários exemplos que apontam para as ameaças que estamos sofrendo, nós podemos também levantar muitos exemplos das conquistas que nós realizamos ao longo desses últimos anos. E quão fundamentais essas conquistas foram para bloquear o avanço do fascismo, do terraplanismo, dessa cultura que homenageia a morte. Eu acho que o Brasil, nesse aspecto, está se tornando, no mundo, talvez devido à vitória do presidente Lula, um local para onde todos estão observando com muita atenção. Daí a nossa responsabilidade de fortalecermos, no plano das políticas nacionais, a posição daqueles setores sociais que, conosco, vão participar dessas grandes batalhas que nós temos pela frente. Eu vou reforçar um dos aspectos da fala de Ricardo, né? Pela oposição, Ricardo, entre competição e colaboração. Né? Ou seja, e
considerarei danosa à universidade tudo aquilo que reforça a mera competição e elimina a colaboração. Em certa medida, qualquer expediente que reforça a competição, essa cultura do eu, se nós quisermos, ou do pequeno grupo, ou de interesses mais particulares, e não pensa o sistema, ou a unidade, ou aquilo que Ana colocou tão bem, Ana, a questão da autonomia, né, como o elemento fundamental da identidade da instituição. Todo expediente que enfraquece, que rouba a identidade da instituição, que diminui a sua autonomia, ele é danoso, ele faz parte do mal, digamos assim. O mal é isso que sequestra a autonomia da própria instituição. E aí eu só posso tentar pensar, né, se nós pensarmos como um todo, é o que eu estou tentando dizer um pouco, aquilo que enfraquece o sistema inteiro nacional já é danoso, né? Faz com que reitores saiam à cata de recursos, né, disputando recursos, e são considerados melhores reitores aqueles que conseguirem ter mais relações parlamentares ou consigam convencer ministérios a deslocar mais recursos para suas instituições. Isso é ruim para o sistema. Eu já disse para Roberto, certa feita, que o sistema nacional de instituições federais não se resolve se não se resolve a situação dramática da Federal do Rio de Janeiro, né? Ou seja, é preciso pensar o sistema como um todo. Você não pode ter uma instituição, né, lutando com a própria precariedade dos prédios, etc., que nós conhecemos, porque o sistema não cuida dessa atenção. Se nós transportarmos isso, Ana, para internamente na universidade, a gente vai ver que isso é insidioso. Um dos problemas sérios que nós temos é o risco interno da adesão de comportamentos de professores que se tornam empreendedores de si mesmos, né? Eles começam a disputar recursos, eles começam até mesmo a se servir da universidade para consultorias em vez de servir a universidade. Quando não estão fazendo isso, quando não é um benefício particular apenas, existem esses casos, mas quando não é esse benefício particular, mesmo assim ele está quebrando a lógica interna, né, de uma distribuição harmônica e controlada pela própria instituição através de seus conselhos, por editais, de forma transparente, de maneira que os melhores interesses da pesquisa, do ensino, da extensão sejam atendidos. Ou seja, nós temos hoje, então, um processo vicioso. É importante lembrar, esse processo vicioso está sendo reforçado agora, no momento em que o orçamento para 2025 é menor do que o orçamento, considerando a inflação, é menor do que o orçamento para 2024. Significa que as universidades serão pressionadas, cada qual, a cuidar na competição de si. E os professores vão ficar também, claro, os pesquisadores vão ficar à cata de recursos para desenvolver seus projetos, quaisquer que sejam. Isso é muito ruim para a ideia de universidade, isso é muito grave. E compromete, inclusive, aí eu quero reforçar esse lado, ou seja, nós temos que pensar sistema também como um todo, pensar da educação básica à educação superior. Só para lembrar aqui, não deveria nem lembrar, mas o ministro Weintraub chegava e dizia para nós, Roberto, para cada vaga na graduação na universidade eu consigo 20 vagas de creche. Ou seja, para ele era um argumento forte de não apoiar as universidades. E a gente teve que responder, eu tive na condição de presidente da Andifes na época, dizer o seguinte: uma creche não é depósito de crianças. A creche exige psicólogos, pedagogos, bibliotecários, nutricionistas, ou seja, não há creche de qualidade sem educação superior de qualidade. Nós temos um sistema a defender. E nesse sistema, como todo, é um sistema, ele como um todo envolve um projeto de nação bem formado e um projeto que consiga afastar esse mal, né? Essa coisa nefasta que destrói a nossa capacidade, Bárbara, de crescermos juntos, né? De crescermos como comunidade. Gostei muito da reflexão de Ana Carolina, porque está nos instando a fazer uma reflexão que permite aprofundamento do tema no que diz respeito a pensar a problemática da educação pública e, sobretudo, de demarcar com mais ênfase que não existe saída para a universidade pública brasileira fora do conjunto da educação pública em nosso país. Eu tentei
em diversos momentos aqui das nossas conversas, destacar o fato de que estamos sob o império da guerra cultural. Este império da guerra não é uma metáfora. A expressão guerra, ela tem uma materialidade. Primeiro, é necessário construir a imagem de um inimigo, de um ser indesejável, de uma coisa que não está bem, de que algo ameaça. E isto tem sido feito de maneira sistemática contra a educação pública pela extrema-direita no mundo. A gente falou aqui disso várias vezes. Uma vez construída essa imagem, trata-se de desfazer a infraestrutura, assim como na guerra se destrói estações de energia, e aeroportos, portos, navios, enfim, a infraestrutura tem que ser destroçada, né? E isso eu estou falando da extrema-direita no mundo inteiro. E o terceiro é a própria aniquilação dos sujeitos críticos, né? E a gente sabe como o fascismo faz isso como um elemento central da sua razão de ser, da sua forma de ser. Hoje nós temos uma situação de grande complexidade, porque o capital hoje inviabiliza a educação pública, porque quer converter a educação pública numa mercadoria ajustada ao capitalismo dependente. Os aparelhos privados de hegemonia dos empresários ocuparam os espaços de decisão da educação pública em nosso país. É forçoso reconhecer isso. Para mim, é doloroso falar isso. Mas o Ministério da Educação, com sede, secretários de Educação, hoje estão imbuídos desta lógica. Com diversas motivações, com diversas leituras, mas estão imbuídos dessa lógica. E, obviamente, nós não vamos nos confrontar com a guerra cultural da extrema-direita, e esse é um erro estratégico da estratégia política. Nós não vamos enfrentar as ameaças que a extrema-direita vem empreendendo contra a liberdade acadêmica, a liberdade de cátedra, com esta pedagogia e com a lógica empresarial que toma conta hoje da educação básica e superior. Essa lógica que Salles destaca, de que cada universidade deve ser uma captadora de recursos para prestar serviços à universidade, está dentro dessa lógica mercantil. E isto nos coloca diante de uma situação em que nós temos que analisar com muito cuidado, com muito rigor, primeiro a situação da educação básica. Veja, nós temos hoje 60% dos professores que atuam na rede pública, professoras e professores jovens, não têm contrato de trabalho, são trabalhadores precários. Isso não é uma questão secundária. Se o trabalhador tem um contrato temporário, são 62% dos trabalhadores hoje da educação, das redes estaduais, não têm contrato. Vão trabalhar um material pedagógico que eles não são criadores daquele material, eles não são sujeitos diante daquele material, porque aquilo ali é uma plataforma, um sistema de ensino que alguma corporação está comercializando. Nós temos hoje 3 milhões de trabalhadores de educação, trabalhadores diretos. Nós somos uma das maiores frações da classe trabalhadora mundial. Hoje, os trabalhadores da educação são 120 milhões de trabalhadores no mundo. Enfim, esses trabalhadores são entre os que mais lutam pela cidadania, pela igualdade social, no enfrentamento ao racismo, às políticas de ódio. Grosso modo, são os trabalhadores que no mundo inteiro estão se insurgindo contra essa sociedade brutal, violenta, que Verbara faz referência. E o nosso desafio, eu assim, não vejo outra alternativa, é, de fato, fazer com que esses 3 milhões, não todos, é óbvio, né, porque muitos não vão pensar dessa forma, mas, enfim, nós fazermos trabalhos políticos mais consistentes para que esses 3 milhões de sujeitos estejam no espaço público. Porque de maneira fracionada, de maneira atomizada, nós não vamos conseguir, com greves econômico-corporativas aqui e ali, tratar do fulcro da questão, do cerne da questão. E eu creio que isso, de alguma maneira, meio molecular, está em curso, né? Nós temos visto encontros
conjunto América Latina em defesa da educação pública, contra a mercantilização da educação. Nós temos visto iniciativas muito importantes, como foram agora os acampamentos nas grandes universidades estadunidenses, questionando justamente a presença de grupos econômicos dentro da universidade, inclusive nos conselhos, que são coniventes com o genocídio da população palestina. Olha que mensagem extraordinária estão dando esses estudantes quando se insurgem, quando se organizam para justamente fazer esse enfrentamento, né? Então, nós temos muitos sinais, nós temos muitos lampejos de possibilidades de mudança. Mas a mais importante delas, a meu ver, diz respeito a nós não sucumbirmos com a adaptação à correlação de forças. Eu creio que essa é o grande debate de fundo que nós precisamos fazer. Nós não podemos nos diluir porque tem uma correlação de forças muito ruim. Então, para que a extrema-direita não cresça mais, vamos ficar junto com a austeridade neoliberal. Vamos fazer um regime fiscal de déficit zero, porque isso vai nos salvar. Não vai. Quem faz o enfrentamento à extrema-direita na história dos povos não é a direita, não são os neoliberais, não são as forças da ordem. Quem enfrentou o fascismo no mundo de maneira real foram as esquerdas, foi a classe trabalhadora. Mesmo governos que fizeram, ficaram com o simbolismo da luta antifascista, Churchill, quando era ministro das Relações Exteriores, da chancelaria, ele dizia, se eu fosse italiano, eu seria fascista. Porque deu uma ordem, acabou com a bagunça nas fábricas. Acabou com aquela história de trabalhador tomar conta de fábrica. Enfim, nós não podemos nos diluir, sucumbir à austeridade, à lógica da austeridade, que é o que pode salvar a democracia no mundo. Isto não irá salvar a democracia no mundo. Então temos desafios extraordinários aí pela frente. E a universidade é parte disso. Com certeza, né? Bom, eu acho que aqui a gente acaba concluindo nosso debate, né? A gente transcendeu o assunto, né, da própria universidade no Brasil, falamos sobre educação, falamos sobre um sistema socioeconômico, político, né, que permeia tudo isso e que inevitavelmente leva a gente para a situação que a gente se encontra, né. Eu tenho mais a que agradecer a todos vocês, né, aos convidados, às debatedoras, porque foi uma discussão de nível altíssimo, né, e tô impressionado mesmo, assim, muito feliz com a participação de vocês e também de poder tá junto aqui, né? Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Luan. Um abraço. Acho que um abraço. Luan, um abraço. Registrar apenas aqui, não, meu agradecimento. Foi muito boa a sua meditação. E olha, agradecer a presença, veja só, Roberto, a proteção que eu tive do podcast, que teve 2 filósofos aqui para combater o educador e o biólogo aqui, entendeu? Ou seja, isso é raro. Isso é raro, né? Vocês estavam com a aliança mais orgânica, aliança. Um prazer revê-lo, João Carlos Salles, meus amigos Roberto, Léria. Agradecer muito a oportunidade, Luan, e a qualidade das intervenções de Thelma e Ana Carolina. Maravilhosas. Enriqueceram demais a qualidade. Eu espero. Estou à disposição para novos debates. Muito obrigado, pessoal. Abraço forte. Obrigado. E aqui a gente termina o programa Passaredo e daqui a 2 semanas tem mais. Então até o próximo episódio. Tchau.